É verdade também que durante muito tempo eu pensei, então essa inspiração ela acontecia assim, Deus falava no ouvido do homem e o homem escrevia o que Deus estava falando. Talvez tenha alguns aqui, ou alguém que está aí do outro lado também, que acredite que é assim, mas não é assim. É tipo assim, Deus fala com o homem, pode falar falando mesmo, igual ele se comunicou com Adão, ou ele pode dar um sonho, ou ele pode dar uma visão ao homem, ou ele pode falar através da natureza também ao homem. E aí quando o homem recebe essa visão, esse sonho, ou essa revelação de Deus, ele vai escrever segundo o que ele compreendeu daquela visão. Por exemplo, quando a gente lê aquela passagem da Bíblia, onde Elias sobe ao céu, está escrito ali que o profeta viu Elias subir em uma carruagem de fogo. Mas de fato, será que foi uma carruagem de fogo que ele viu ali? Ou no entendimento dele ele viu uma carruagem de fogo? Por exemplo, se ele tivesse vindo aqui nos dias de hoje e ele visse um carro, para ele um carro ia ser o quê? Uma carruagem de fogo. Está entendendo? Então o profeta escrevia segundo a compreensão que ele entendeu da profecia. E no livro de Isaías a gente também tem isso. Quando o profeta Isaías vê o trono de Deus, ele diz que é como rodas grandes, tem seres viventes ali e tal, e ele dá a explicação dele sobre o que ele entendeu do trono de Deus, né? Agora, até mesmo nessa explicação que ele está dando, ele está recebendo a inspiração de quem? De Deus. Quando a gente vai escrever uma música, quando a gente vai escrever um livro, quando a gente vai fazer um trabalho na faculdade, quando a gente vai fazer uma obra, quando a gente vai fazer alguma atividade, a gente não tem que se inspirar em alguma coisa, né? Às vezes a gente não pede assim, você tem um modelo para poder ver como é que faz isso aqui, não é? Esse modelo seria essa inspiração. Quem tem o lado artístico mais aguçado entende isso que eu estou falando. Eu não sou escritor, nem também sou compositor de música. Mas se eu fosse escritor, compositor de música, tem algum escritor, compositor de música aqui? Tem, Davi? Davi, você é compositor de música, não é isso? Às vezes você não está vivenciando uma situação e você não se inspira naquela situação para escrever a música? Ou você... tem que se inspirar. A mesma coisa o profeta, ele se inspirou, mas essa inspiração veio de quem? De quem veio essa inspiração? De Deus. Então é comum na Bíblia, às vezes você encontrar erros gramaticais, por exemplo. E tem gente que diz que a Bíblia não tem valor nenhum porque tem erro. Se a mensagem é de Deus, ela não pode ter erro de gramática. Mas a gente tem que levar em consideração que ela está com esse erro porque aquele indivíduo que escreveu teve aquele erro e foi preservado. Até isso nós encontramos na Bíblia. Mas a pergunta é, isso tira a inspiração que a palavra de Deus tem? Não. Isso tira o poder que a Bíblia tem? Não. Agora, isso mostra que Deus tinha uma mensagem divina, mas essa mensagem foi passada em uma linguagem humana. E como seres humanos que somos, nós temos as nossas dificuldades. E os escritores da Bíblia também tinham as suas dificuldades. Por exemplo, nos evangelhos, a gente encontra um dizendo que era 3 peixes e 4 pães, mas já tem um que diz que é 5 pães e 3 peixes. Tem isso na Bíblia. Aí a pessoa fica falando, então tem alguma coisa errada. Não, não tem alguma coisa errada. É porque é a percepção de cada um da história, né? Se a gente botar 10 pessoas para ver a mesma história, e se a gente for perguntar para cada uma aquela história, cada um vai contar do seu jeito. E na palavra de Deus, Deus não tirou essas características. O que é importante, olhem aqui para mim que eu quero falar isso, vocês não podem esquecer disso. O que é importante é a mensagem.
A mensagem é pura, é santa, é boa, é correta e ela expressa a vontade de quem? De Deus. Agora nós vamos encontrar essas dificuldades aí no texto. Agora isso não diminui a grandeza do texto, isso não diminui a autoridade do texto, muito pelo contrário, isso confirma que esse texto foi preservado da maneira do texto original a chegar até nós aqui hoje, até com as dificuldades que tinha dos escritores do passado.